Boa tarde, venho apresentar para vocês o setup do ICT Thanks God It's Friday, que é um setup que vocês já vêm me pedindo há um bom tempo. Galera, esse é um setup extremamente relevante, é algo simples, tá? Vai ser de simples compreensão, não tem muito segredo, mas para isso vocês precisam ter um entendimento básico sobre o Power of Three. Galera, Power of Three é um dos conceitos mais eficazes dentro de ICT. Com certeza, se você é um operador ICT, o Power of Three está incluso no seu modelo operacional. Talvez não seja, entre aspas, o carro-chefe, esteja alinhado ao seu modelo operacional. O que eu quero dizer com isso? Ele não precisa ser, teu modelo operacional não precisa ser o Power of Three. Eu opero Power of Three. Tem muita gente que opera, mas mesmo que você opere Market Maker Model, tua compra no Fair Value Gap, Setup 2022, enfim, seja qual for o seu sistema operacional, o Thanks God It's Friday, o Power of Three estará incluso. Galera, o Power of Three não tem muito segredo, embora alguns aí pela internet chamem do AMD. Um AMD é sim um Power of Three, mas o Power of Three, cara, sem muito enrolação, é aquela dinâmica de abertura, manipulação, expansão, máxima, retração e fechamento. Esse conceito aqui é o Power of Three, que é a formação dos candles. Então, a maioria dos meus seguidores já deve ter plena noção que se nós pegarmos esse respectivo movimento, ele vai formar aí uma vela de alta, algo como isso daqui. Galera, se você não sabe o que é o Power of Three, vale a pena você ver aí meu canal, tanto os vídeos quanto as lives, tem muito conteúdo sobre isso. Lembrando, não precisa necessariamente dessa acumulação inicial, mas ela normalmente vai estar presente, até porque é nos níveis de abertura que o Smart Money acumula suas posições. Galera, isso é um insight muito importante. Talvez você não dê a devida relevância a isso, mas cara, conforme o tempo passar, você vai ver como isso é um insight que vai te ajudar muito. Beleza. Entendendo que o Power of Three é essa formação de candles, seja de alta nesse cenário como uma de baixa, o que seria o Thanks God It's Friday? Galera, temos um setup não, uma formação semanal que é a clássica semana de compras do ICT. O que constitui uma clássica semana de compras? É uma segunda-feira lateral ou no direcional. Esse direcional tende a ser contrário à expansão semanal. Então vamos colocar aqui como preto segunda-feira, terça-feira tendo a característica aí de manipulação, quarta-feira temos a característica de continuação desse movimento, já iniciando o processo de distribuição, um dia de expansão. Quinta-feira, nesses modelos da clássica semana de compras, por vezes terá a formação de um topo semanal. E aí sim, nossa sexta-feira, deixa eu ver se está tudo aparecendo na tela, que minha câmera ficou um pouco grande. E a sexta-feira nós temos aí um range mais fraco. Isso aqui tende a ser aí nossa formação semanal. Eu vou mudar as cores para ficar fácil de entender. Cada cor representará um dia. Cada cor representará um dia. E aqui a acumulação final. Então vocês têm segunda-feira, acumulação ou movimento contrário à expansão semanal. Entre terça e quarta, mas estamos falando aqui da clássica semana de compras do ICT, terça-feira, formação de fundo semanal. Quando o fundo vem na terça-feira, o topo contrário tende a aparecer na quinta-feira, e sexta-feira nesse cenário será um dia mais lateral, sem grandes definições, sabendo que aqui, neste âmbito semanal, vocês já tiveram abertura. Deixa eu colocar aqui pontilhado, vai ficar bem didática a aula, vocês podem ficar tranquilos que vocês vão sair daqui já entendendo perfeitamente o que eu quero dizer com isso. E essa parte de apresentação do Power of Three semanal vai ser crucial para isso. E eu sei que para quem já tem um entendimento maior, essa parte pode ser um pouco chata, mas tem um pouquinho de paciência que vai ser jogo rápido. Então vocês já sabem que isso aqui está sendo abertura semanal ali pelo domingo, mínima semanal na terça, máxima semanal na quinta e fechamento na sexta. Isso aqui também estará formando um candle. Se a gente está lidando aqui dentro de uma semana, é isso aqui que representará nosso candle semanal dentro do que a gente chama do perfil semanal de clássico clássico fundo na terça-feira. Beleza, que vocês já têm entendimento disso. Mas o que acontece se porventura o topo não vier na quinta e na realidade a sexta-feira ainda fizer uma expansão altista? Galera, o que vocês precisam ficar atentos em um cenário como esse, deixa eu retirar essas informações, vamos fazer aqui de vermelho novamente. Então a sexta, em vez de fazer uma acumulação, ela novamente dá mais um impulso. Bom, aqui já tem uma linha roxa. Galera, é importante que
que essa sexta-feira busque algum ponto de interesse, algum nível-chave. Isso aqui pode ser utilizado também com insights técnicos, por exemplo, tem um exemplo ali na Nasdaq que a gente vai usar em topo histórico ou no S&P 500, não me lembro, mas qual que é a ideia? O ideal é que essa sexta-feira busque algum ponto em premium, busque algum ponto, um bloco, um fair value gap, busque algum ponto de interesse, um gap verdadeiro, vai ser mais contextual. Cara, se já for sexta-feira, o ativo já tiver aberto, ele abriu o seu candle semanal, subiu um pouquinho, desceu, fez mínima, está expandindo em alta. Atualmente, com esse desenho que nós estamos figurando agora, vocês já verão nos gráficos, a formação seria esta daqui. Cara, se é sexta-feira, thanks God is Friday, galera, Friday é sexta-feira, obrigado Deus é sexta-feira. Se porventura chegar na sexta-feira e o seu candle semanal estiver cheio, você sabe que esse candle tende a ter 20 a 30% de retração. 20 a 30% de retração é uma média de retração dos candles. Não é uma obrigação, é uma característica, mas será uma média de retração dos candles. Eu até preparei aqui a FIBO TGIF. Então vocês aqui tem o 20%, tá, galera? 0.2 e 0.3. Dá até para a gente ligar aqui os níveis em percentuais para vocês entenderem. Então, se na sexta-feira o candle estiver cheio, você pode buscar setups contra a tendência que levem a 20 a 30% de retração. Isso é uma média de retração dos candles. O ideal é que ele por volta do 20% você já encerre teu trade. Porque se a gente estiver, por exemplo, em uma tendência de alta, isso aqui foi simplesmente um trade contra a tendência. Porque a próxima semana também tende a abrir, fazer uma retração e continuar a sua expansão. Então, o setup TGIF, ele nos fornece um setup contra a tendência. O ideal é que vocês busquem setups preferencialmente vindo junto com as aberturas de mercado, por exemplo, 9h30 da manhã, 10 da manhã, 10 da manhã já entra no contexto de London Close. Eu não vou ficar entrando muito em detalhes, porque tende a mais confundir vocês do que ajudar. Mas após as 9h30 da manhã, sempre horário de referência aqui, ó, Nova York, sempre, vocês já podem buscar aí esse setup contrário à expansão semanal. Então, se ele plotar um MSS FVG, por exemplo, que é o clássico aqui para passar aula para vocês, acho que é o mais fácil, que todo mundo entende. Tá? Se formar aqui uma quebra estrutural com FVG, você pode sim buscar setups contra a tendência. Aqui no meu canal eu tenho um vídeo chamado, acho que é Top Modelos Operacionais, ou os principais modelos operacionais que eu utilizo. Eles te dão algumas confirmações que você poderá estar buscando para um TGIF. Então, retomando, precisa ser na sexta-feira. O candle da sexta-feira vai estar cheio. E você sabe que a maioria dos candles tem pavio acima e abaixo. Então, com a devida confirmação do preço, e não existe um... eu sempre preciso esperar o MSS FVG na sexta-feira. Eu sempre preciso esperar uma validação de bloco na sexta-feira. Nada disso. Você precisa entender a psicologia por trás do Thanks God is Friday, sabendo que você estará participando dessa retração semanal, e aí você encaixa seu modelo operacional, seja ele qual for, mas logicamente nós utilizamos o ICT por aqui dentro. Então, deu para entender essa psicologia. Sexta-feira você precisa estar com o candle cheio, você vai buscar uma retração semanal, média de 20 a 30%. Se você quiser copiar essa Fibonacci, você pode fazer isso. É a retração de Fibonacci que eu estou utilizando, essa aqui. Só adicionei os valores de 20 a 30%. Não importa onde vocês colocarem, tá? Se colocar para cá, a mesma coisa, vai dar tudo certo. Então, só precisa ter esses números de 0 a 1, que vai ser teu candle semanal inteiro. Você vai abrir o gráfico semanal médio candle inteiro. E você busca de 20 a 30% de retração, sem muito segredo. Galera, embora até rolaram alguns Thanks God is Friday, eu acabei não negociando. Essa semana aí nós tivemos o payroll, então não fez só 20 a 30% de retração, ele rasgou o preço. Mas como eu falei para você, se eu não tivesse pego nenhuma negociação na última semana ou na anterior, eu traria algum exemplo do gráfico mesmo, porque vocês já vêm me pedindo há muito tempo. Eu até contextualizo isso lá no Instagram, @IranInvest, me siga por lá. Mas o pessoal sempre pede para eu trazer um vídeo contextualizando mais a fundo. E realmente não tem vídeos aqui no Brasil sobre isso, então espero que ajude vocês. Peguei aqui dois exemplos, S&P 500 e Nasdaq. Aqui vocês têm o S&P 500, a gente está no gráfico semanal. Tá? Eu marquei ele inteirinho
ele retraiu só 20%. Vamos colocar os níveis? Então isso aqui é o candle semanal. Ele buscou topo histórico, fez só uma distribuição massiva aqui do preço, capturando uma liquidez relevante. Nós chamamos essa corrida atrás de uma liquidez de uma distribuição, porque os stops que estão acima desses topos serão utilizados para distribuir as posições acumuladas pelo Smart Money aqui abaixo desse candle. Então, como operador ICT, a ideia novamente do Power of Three, o intuito é comprar abaixo do nível de abertura ou no preço ali de abertura, tá? As posições que são acumuladas por aqui pelo Smart Money serão distribuídas para quem terá alguma liquidez relevante sendo atacada, e aqui será a nossa distribuição. Por isso eu costumo falar, nós não precisamos disto aqui para falar que distribuiu o preço. Então, por exemplo, acumulou, vocês aprendem no Wyckoff, né? Normalmente manipulou, expandiu. Cara, não precisa disso aqui para distribuir. A partir do momento que já tem uma liquidez relevante, eles já estarão distribuindo suas ordens. Inclusive, por vezes, isso aqui será uma reacumulação para prosseguir tendência. Tá, vamos lá. Descer aqui para o diário rapidamente. Então, o que vocês conseguem ver aqui pelo prazo gráfico diário? Uma segunda-feira entregou aqui uma pequena alta, mas um candle um pouco mais compacto. Nossa terça-feira vai lá embaixo, atingindo o bloco de ordem, está sustentando acima. Então tivemos aqui a terça-feira liquidando o range de segunda, liquidando os fundos de segunda e expandindo. Quarta-feira em expansão, quinta-feira em expansão. E na sexta-feira a gente tem a captura do topo do dia anterior. Então a captura do que a gente chama de PWH, Previous Week High. Desculpa aí, PDH, Previous Day High, topo do dia anterior. Beleza, vamos aqui entrar agora no intradiário. E o que você consegue observar aqui do preço? Agora estamos com as Kill Zones ativadas, tá? Estamos com o Tools e vamos tirar esse medidor do dia, mas ele é bom. Esses indicadores, tem aí um dos últimos vídeos que eu postei, indicadores ICT, assiste lá, instala os indicadores, vai ficar bacana. Não tem nada que seja previsão de tempo aqui. No caso, são indicadores de tempo e preço, nada que vai prever o preço no futuro, tá? É só para facilitar a nossa visão em relação ao tempo e preço. Então vocês veem aqui, Nova York, após as 9 da manhã, topo veio 9h45, já num bom horário, liquidando o topo duplo deixado na Ásia. Isso aqui é uma informação muito boa. Após isso, vocês podem passar a buscar pelos seus setups de venda. Aqui pelo tempo gráfico de 15 minutos, nós temos uma região que a gente chama de BPR. Tá? É uma das 3 confirmações que a gente vai estar utilizando, as que eu utilizo principalmente, tá? Assistam ali as últimas aulas, galera, vai valer a pena. Inclusive, se você não é inscrito no canal, deixa aí sua inscrição, dá uma pesquisada aqui no YouTube, você vai achar muito conteúdo de valor, conteúdos ICT, é o que a galera chama de Smart Money. Então aqui nós temos 2 desbalanços cruzados, um na alta e outro na queda. Esse filtro entre 2 desbalanços é nosso BPR e cabe a venda em regiões de BPR. Então aqui você sabe que já é sexta-feira, seu candle semanal está cheio e você busca a retração. Nesse caso, ele cravou aqui o 20% da retração e já fez seu fundo. É muito importante que vocês saibam que isso são operações contra a tendência. Então tire parciais, proteja suas negociações, se fizer sentido para você, se tiver algum contexto líquido, mas vocês já sabem que a média para isso é 20 a 30% de retração. Então agora, olhando os dias da semana pelo tempo gráfico de 15 minutos, vocês têm aqui fundo e topo de segunda, terça-feira faz a manipulação buscando desbalanços, expansão de terça, expansão de quarta, expansão de quinta, liquidação na sexta, retração e fechamento. Então aqui para a semana nós tivemos uma opening, uma low, uma expansão, uma retração e um fechamento. Isso aqui que caracterizou lá nosso candle semanal que a gente fez de modo fictício ali no início da aula. Pavio até lá em cima, pavio até lá embaixo e o corpo do candle entre o preço de referência de abertura da semana e de fechamento. Cadê a abertura? Que fiz errado por volta desse ponto.
Beleza, galera? Espero que esteja dando para entender. Vamos para mais um exemplo rápido. Se você ainda não deixou o like nesse vídeo, peço que já fortaleça. Estava com saudade aí também dos conteúdos, já fortalece com aquele like. Estava dando uma atenção para os alunos, mas já vou retomar aqui os conteúdos no YouTube para vocês também. Se tiver qualquer sugestão de conteúdo, agora que foi o prometido aí, Thanks God's Friday, pode deixar a sugestão aqui nos comentários abaixo. Mais um detalhe, se você achou bacana aquela série explicando os indicadores ponta a ponta, também deixa seu comentário que eu estou analisando se dou sequência ou não. Os vídeos só sobre indicadores não têm um alcance tão bom, tá? Então, não sei se vou continuar com essa série. Eu continuo com as séries que vocês têm interesse e dão o devido engajamento. Vamos lá. Por último, mas não menos importante, a Nasdaq. Esse foi um exemplo bem agressivo. Achei interessante falar a respeito com vocês também. Onde ele fez mais do que 20% de retração. E aqui sim, vocês têm um ponto-chave para retrair o preço. Então, aqui a gente está no tempo gráfico semanal, tá, galera? Esse é nosso candle semanal. Percebam que a retração do preço primeiro. Percebam como a gente vem numa tendência de alta. Vemos numa tendência de alta. Então, o flow é bullish. Aqui tivemos uma semana inteira de queda. É interessante você procurar esses trades favoráveis à tendência, contrários à expansão semanal. Então é uma reversão semanal, mas estamos indo favoráveis à tendência. A ideia é que na sexta-feira você busque movimentos que cheguem até níveis chaves. Por exemplo, aqui nós temos um Fair Value Gap. Se nós temos um Fair Value Gap, quer dizer que após esse ponto, você tem um interesse muito maior aí para suas negociações. Tudo isso também está acontecendo dentro de um order block. Imagino que vocês tenham conhecimento, mas também podem usar aí os 50% desse order block como ponto de precisão. Tá? Aqui deu para ver que foi bem cravado, inclusive. Já vou deixar delimitado, só a título de curiosidade. Vamos deletar. Então vocês têm níveis-chave sendo buscados. Já é sexta, vamos para o gráfico diário. Na realidade estamos no semanal. Aí dá para puxar aquela Fibonacci, porque vocês querem descobrir até onde que é 20 a 30% de retração. Ela não está aparecendo aqui, cara. Deixa eu copiar e colar. Nossa Fibonacci aí semanal. De 20 a 30% apenas. Vou desativar esses indicadores. Vou colocar em todo o candle semanal, porque já é sexta-feira. Você viu que atingiu o nível chave e você quer buscar, opa, coloquei virada, a retração semanal. A psicologia já deu para entender, né, galera? Então, vamos acelerar aqui um pouco a brincadeira, que eu sei que quando demora muito assim, o pessoal já vai saindo do vídeo, mas para ficar claro para todo mundo, também não ter erro. Vocês tiveram uma segunda-feira em alta, marcando topo semanal, terça-feira em queda, quarta-feira em queda forte, após dias de grande expansão, o dia seguinte tende a ser mais acumulado. O que você teve aqui? Uma quinta-feira gerando liquidez, tá? Que terminou mais em doji. E a sexta continua esse movimento. Já é sexta-feira, você está em níveis chaves e já sabe que pode buscar um Thanks God's Friday, a retração desse movimento semanal. Então vamos descer ali para uns 15 minutos, uns 5 minutos. E aqui vocês conseguem ver que ele passou do 20 a 30% de retração e entregou bastante agressão, mas eu quero que vocês entendam principalmente aqui a psicologia. Já é sexta-feira, já estamos dentro da Q-Zone de Nova York, embora as operações dentro dos índices a gente foque após as 8h30, isso aqui já é a Q-Zone, tá? Nada muda. Tivemos aqui uma boa de uma manipulação. E novamente, níveis de BPR, Inversion Fair Value Gap, que já são sinais de confirmação, caso você não tenha se posicionado por aqui. O interessante é que tem a margem ainda para buscar os 20 a 30% de retração semanal. Então aqui a gente tem um Inversion Fair Value Gap, também é contexto que eu passo no YouTube, tá? Sobre sistemas operacionais que podem ser buscados. Então aqui eu vejo que pelo 15 foi um pouco mais complexo de buscar essa posição, mas tivemos boas posições. Vamos usar aqui conceitos mais conhecidos por vocês. Um Fair Value Gap seria o primeiro ponto de possível entrada. E aqui novamente, quando o preço, lembra o insight aí do início da aula? Quando o preço acumula próximo a um nível de abertura, você tem um bom contexto para posições.
e ele faz só mais um reteste aqui por volta da meia-noite e prossegue o movimento. Então, galera, sendo bem honesto, aqui é um dia um pouco mais complexo para se posicionar. Lá pro low time frame, tenho certeza que tiveram boas posições. Aqui pelo 1 minuto, sim, tem algumas formas de se posicionar. Eu sei que muitos aqui operam 1 minuto, porque operam índices americanos e tudo mais. Mas enfim, agora já passou a dar boas posições. Você sabe que é sexta-feira. Você sabe que o seu candle semanal está cheio. O preço acumulou no vácuo, manipulou dentro de Nova York e passa a dar gatilhos de entrada, seja pelo Inversion Fair Value Gap no tempo gráfico maior, aqui por esses retestes de desbalanços também no 1 minuto, por exemplo. Tá tudo válido, não existe setup certo ou errado, na verdade existe, né? Vocês não vão cometer loucuras, mas não existe só um modelo de compra para o TGIF. O TGIF cabe a você interpretar o preço e ver se faz sentido essa retração semanal. Então aqui foi uma sexta que correu bastante. Acredito sim que possa ser até com eventos econômicos, pelo tanto que o preço percorreu. Tem outras técnicas que a gente pode alinhar aqui, como Market Maker Model, para quem vem estudando meus conteúdos aí do canal. Isso aqui também era o que? Previous Day High, topo do dia anterior, mas eu tô sendo o mais simples possível, trazendo informações de fácil compreensão para não ter erro para ninguém. Tenho certeza que aqui, se o cara é mais leigo, deu para entender, e se o cara é mais avançado, vai conseguir flexibilizar melhor a atuação. Lembrando, Thanks God is Friday não é só um setup, é uma ideia, você tem que entender a psicologia por trás. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, deixar seu feedback e compartilhar com seus amigos.